Saudações, colecionadores! Estou trazendo para vocês o review da figura Gothmog pela empresa Asmo Stories. Como vocês podem ver, eu vou deixar para fazer o unboxing junto com vocês aqui, passo a passo, desde como vocês podem ver, da caixa até a figura. A caixa segue o padrão que nós já costumamos ver em outras figuras, como o próprio Lich King, que eles chamaram de Wraith King. Nós temos aqui atrás a descrição aqui de cuidados, o próprio site da empresa, a autorização que eles têm da própria New Line, que é a produtora do filme, para estar realizando a figura, e a recomendação de faixa etária da figura. A caixa ela é muito bonita, ela tem aqui ao lado uma representação como se fosse aqueles escritos do próprio anel, um anel, e na frente as próprias inscrições do anel, e aqui o tema Lord of the Rings. Essa figura ela ainda é encontrada em várias lojas, ela é uma figura um pouco recente, foi lançada agora em 2014, e tem um dos principais orcs que nós vemos nos filmes. Para quem não sabe, Gothmog, na literatura do próprio Tolkien, é um nome também de um dos Balrogs, uma daquelas criaturas que o Gandalf enfrenta. Logo quando a gente retira aqui aquela caixa principal, vocês já podem ver o blister direto em plástico com a figura e os seus primeiros acessórios. E aqui atrás nós temos um separador de papel, bem simples, mas prático, até para deixar a caixa mais leve para o pessoal que gosta de trazer as figuras aí de fora. Nós temos aqui atrás o material que compõe o diorama da figura. Tá? Vamos primeiro dar uma olhada aqui na figura, que eu acho que é o mais interessante para todos. Aliás, vamos dar uma olhada primeiro aqui no diorama, e a gente depois foca aqui na parte da figura propriamente. Tá? A figura ela vem com a opção de base tradicional da figura, vocês podem ver aqui do Senhor dos Anéis, e um suporte que vocês podem estar colocando, bem simples o encaixe, para manter a figura em pé. O suporte ele estica, para vocês poderem regular, ajustar a altura mais precisa deles, para quem quiser fazer alguma coisa diferente. E o mais interessante da figura é o diorama que ela vem com essa montagem como se fosse um chão de batalha ensanguentado, e vem com a figura de um dos guerreiros, provavelmente de Rohan, pela árvore. Me corrijam aí se eu estiver errado. Abatido em combate, decapitado. A gente pode ver aí que ele tem também metade do tronco decepado, um braço fora. E ele combina muito bem aqui com a base dele. Você pode estar colocando ele em diversas posições aí. Ele tem até um próprio lugar aqui, como vocês podem estar observando, que é provavelmente perfurado pelo próprio Gothmog. Vocês podem estar usando isso aí como um local aí até para apoiar a espada dele em algumas posições que vocês vão ver. Tá? A figura, esse que acompanha ele é uma resina bem sólida. Podem ver, parece até mesmo que chega a ser algo talvez de gesso, não sei dizer, mas não é o próprio vinil ou acrílico que geralmente eles fazem a figura, não. É o mesmo material da base. Tá? A base, vocês observam aqui embaixo que ela também tem a descrição aqui do Senhor dos Anéis, dizendo que em escala 1/6 e o nome da própria figura. Tá? Ela vem com essas esponjinhas, 4 esponjinhas aqui, que até para facilitar o apoio e evitar impactos. E é bem bonito, bem interessante, embora a figura seja um pouco
grotesca, como todo orc deve ser. Eles não têm aquele apelo, aquele culto à beleza que a gente está acostumado com os elfos ou alguns outros personagens. Bom, a gente tem aqui o próprio Gothmog em si, tá? Um blister separando, abri aqui, caíram alguns acessórios deles. Vou pegar os acessórios e mostrar eles aqui um a um. Tá, vou deixar aqui a caixa dele aqui ao fundo com ele. Bom, primeiro acessório que ele tem essa clava, vocês podem ver, com 12 pontas, tá? É um bastão bem pesado, bem sólido, tá? As pontas dele não são tão pontiagudas, então não chegam a incomodar caso vocês a manuseiem, até golpeiem na sua própria mão. Vocês podem ver que não vai gerar danos vocês pegarem e apertar. E ela é bem grande, como vocês podem ver, ela é do tamanho da minha mão quase que inteira. Tá? Eu não considero minha mão muito pequena, mas dá para ter uma ideia do tamanho da clava dele. O outro acessório, que é também uma arma que ele acompanha, é a própria espada dele. Tá? Aquela espada que eu não vou dizer que seja famosa, mas é a espada que ele utiliza em uma boa parte das cenas em que ele aparece. Tá? O personagem ele aparece liderando as tropas dos orcs contra a fortaleza lá do Esmo, e ele tenta matar a filha do rei e acaba morrendo depois num ataque do próprio Aragorn contra ele. A espada, vocês podem ver que ela tem algumas marcas aqui imitando sangue, em algumas camadas aqui. Ela tem um certo imitação de desgaste, mas ela é uma peça também em acrílico, tá? Isso aqui que está soltando, pessoal, para vocês entenderem, é um pino que ela tem para vocês poderem encaixar na mão do personagem, tá? Então, de forma para facilitar, eles fizeram isso aqui, é um suporte que ele sai bem fácil, tá? Ele tem essa mãozinha aqui, ó, extra, que é própria para segurar a espada. Vocês podem ver, ela é bem esculpida, bem simples, tá? Vocês colocam ela junto à espada aqui do personagem. E depois é só acoplar a ponta, aqui a ponteira dela. E tá aí a espada montada na mão do personagem, tá? Ela fica bem sólida depois de colocada, não aparenta que vai cair, embora pareça ser um pouco leve demais para colocar e retirar, mas isso não acredito que vá cair. Uma vez colocada, ela tem uma pressão necessária para ficar presa, nem muita nem pouca. Bom, o personagem em si, tá? Ele está aqui exatamente como vocês vão ver quando eu retirá-lo da caixa, tá? Ele tem aqui esses 3 saquinhos protetores, tá? Um em cada braço, que é justamente para evitar que o impacto, até mesmo a forma com que ele possa ser transportado, venha estragar. E um aqui na cabeça dele. Então vamos primeiro retirar o capuz, tá? E vamos dar uma olhada aqui na head do personagem, tá? É uma head bem fiel ao próprio personagem. Como vocês podem ver, o Gothmog ele não é um personagem bonito, mas ele, como figura, ele está bem realista. Ele se aproxima bastante daquilo que a gente vê. Vocês podem ver que ele tem uma orelha bem machucada, ele tem a face dele esquerda totalmente destruída, como a gente vê no filme. Tem aquele olhar dele bem maligno. Espero que vocês consigam ver aqui na câmera. Olha, ele tem um olho amarelo, como a gente vê com a maioria dos orcs,
tem os seus dentes bem visíveis e tem aquela expressão bem machucada. Dá para ver ao fundo o segundo olho dele, que é um olho mais machucado. Ele tem aqui várias coisas, tá? Ele tem alguns detalhes, por exemplo, a orelha dele aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, que talvez a câmera não foque tão bem. Ele tem uma espécie de filtro aqui na orelha, imitando alguns pelos, tá? Uma coisa que eu gostei bastante aqui foi essa capa aqui atrás dele, que tem um material bem interessante. Tá vendo? Uma capa imitando um pelo de animal, provavelmente um orc, que é o tipo de animal, desculpa, que os orcs têm como sua criação, tá? Geralmente, até quem assistiu os filmes do Hobbit pôde ver que o próprio Azog e outros montam eles. O braço esquerdo da figura, ele vem com uma protuberância que ele tem normalmente e com aquela mãozinha. A mãozinha dele é um destaque que eu faço aqui para muitos, que se forem voltar lá no filme do Senhor dos Anéis, vocês vão ver que o Gothmog, ele tem esse braço esquerdo, eu diria que atrofiado. Ele tem uma posição que ele fica, deixa eu tentar mostrar para vocês. Ele fica com o braço dele quase sempre dobrado, tá? Por quê? Porque esse braço dele é um braço que ele tem, assim, digamos, não tem muita mobilidade no filme, como se fosse um braço atrofiado mesmo, tá? Vocês podem ver que ele tem várias camadas de armadura, todas elas são muito bem feitas, tá? Nenhuma delas deixa a desejar, cada detalhe é muito fiel ao filme, tá? Vocês podem ver aí que ele tem, por baixo de tudo, ele tem essa roupa em tecido vermelho bem vivo. Por cima ele tem uma segunda camada que é esse, tá vendo? Esse paninho aqui imitando um couro. Então, vocês, aqui pela manga dá para ver melhor aqui no braço. É um pano bem fino. Muita gente que via as fotos dele do protótipo imaginava que esse pano era grosso, ou que o pano da roupa dele era grosso, e não é. É um pano bem fino, tá? Bem, assim, para uma figura nessa escala ele é bem proporcional, tá? E por cima ele tem a armadura dele, tá? Ele vem já com essa mão aqui que eu retirei para depois colocar a espada. Vou colocar aqui de volta por enquanto, tá? Ele vem, vocês podem observar, com as fivelas. As fivelas dele são todas funcionais, ou seja, se vocês tiverem interesse em estar removendo essa armadura ou estar ajeitando, caso a posição não seja aquela que você julgue mais adequada, essas fivelas são todas funcionais, tá? A armadura vem com aspecto muito realista, imitando o próprio filme. A mão dele está um pouco frouxa agora que eu retirei. Eu vou colocar ela aqui no lugar para evitar ficar. Bom, as botas dele, como vocês podem ver, ele tem uma mobilidade um pouco limitada junto dele aqui nos pés. Embora essa bota dele aqui, ó, vocês podem ver, ó, é algo acoplado em cima da bota, um plástico macio. A bota dele é bem macia, ele tem uma sola, tá? Isso aqui tudo é um plástico bem macio, essa bota. A parte de cima não, um plástico mais duro, mas ele faz alguns movimentos, mas interagindo com a perna quase que toda. Vocês podem ver que ele dobra bem a perna dele, mesmo com essa armadura. Isso aqui é o máximo que ele dobra sem forçar, tá? Embora seja muito firme, ele não faz aquele barulho, aquele som característico de quando os actions estão sendo movidos, de trava as articulações dele.
tá? Eu gostei muito dessa capinha dele aqui de Warg. Eu achei que ficou muito bonito. Tem aqui o detalhe ainda da continuação da armadura dele, a fivela, tá? Ele é cheio aqui das fivelinhas dele, como vocês podem ver aqui na parte de trás. É um trabalho muito bem realizado, tá? Eu não sou um grande conhecedor da literatura por parte dos orcs, mas eu acho que, visto o que nós vemos no filme, ele não deixa nada a desejar, tá? A gente pode até colocar aqui a mãozinha já com a espada dele. Aqui. E fica bem firme, a espada dele é muito leve, tá? Ele tem... Eu estou tentando... Aqui. É assim que a gente vê ele no filme. Essa é a posição normal dele no filme. Ele fica com esse bracinho dele dobrado o tempo quase que todo, guardando o braço dele. Uma figura muito interessante, tá? Eu recomendo para quem gosta assim do próprio filme do Senhor dos Anéis. Ele fica muito interessante para compor alguns dioramas. Ele é uma figura bem feita, ele ainda está fácil de ser encontrado, como eu disse. Vocês podem procurar eles aí nas principais lojas, que ainda não esgotou o estoque, ou seja, o preço não está aquele preço inflacionado, certo? E acredito que vocês consigam ter uma figura. A própria Asmostose, ela tem outras figuras. Ela tem, no caso de orc, ela possui também o Gurites. O Gurites é um dos capitães da Legião dos Orcs, que ele também é um pouco feio, não tanto quanto o Gothmog. Ele é subordinado ao Gothmog e ele, talvez vocês lembrem, ele tem uma caveirinha em cima da cabeça dele. Ele tem uma cor diferente. O Gothmog, ele é um pouco mais pálido, um orc, não sei se esse é de outra linhagem, mas ele é um orc mais importante, digamos assim, dentro do grupo deles. Tá? A clava dele, eu não acredito que seja possível colocar na mão dele, embora ela tenha também essa opção de você remover o pininho, como vocês podem ver. Aqui. Mas eu acho que por ela ser mais grossa, talvez ela caiba. Eu vou fazer um teste aqui. Eita. A mão dele, quando finca a espada, fica muito firme. Ele segura também a clava dele sem grandes problemas, ó, como vocês podem ver. A mão dele também consegue segurar a clava. Agora a clava é muito mais pesada que a espada. Eu acredito que não tenha problemas de sustentação e dependendo da pose que vocês o colocarem, ele não vai ceder, nem tombar, nem coisa do tipo. Tá? Bom, pessoal, a figura é essa aí, tá? Espero que vocês gostando, deem um like, curtam, compartilhem. Se vocês tiverem críticas, sugestões, por favor, façam. A intenção do canal é ser uma referência para vocês do mundo do colecionável. Então eu vou estar tentando trazer não aquilo que vocês já estão rotineiramente acostumados a ver, como figuras de fabricantes mais conhecidos e tudo mais. Eu quero trazer para vocês o que é diferente, que eu sei que muita gente tem curiosidade e dificilmente encontra ou tem informações sobre. E eu sei que na hora de decidir entre comprar e tudo mais, vocês vão sempre querer ter uma opinião antes, tá? Então fica aí minha opinião para quem estava em dúvida sobre comprar ou não o Gothmog. E eu recomendo, eu acho uma figura muito interessante. Ela não é assim um protagonista. A própria Asmostose, ela tem já o Gandalf
na versão o branco, como aparece no filme O Retorno do Rei. Ela tem também a Ewing, que ela foi lançada agora. Inclusive ela vem com um corpo extra para vocês trocarem no Witch King. E ela está lançando, foi anunciado esses dias agora, a Tauriel, que é a elfa capitã da guarda lá dos elfos, aquela que nós vimos aí no filme do Hobbit, que se apaixona aí pelo Firi. E eu não vou dar spoiler do último filme, mas espero que vocês tenham gostado. E fica aí a dica, pessoal. Tá ok? Qualquer coisa, acessem aí o nosso canal, tá? Nossa página mdrakeclub.com. E não temos só esses reviews, a gente tem aí reviews aí também do nosso colega, o grande Yuri Marcel, também tem vários outros reviews. Você podem conferir o próprio review do Witch King no canal dele, e assim como outros. Bom, pessoal, é isso. Fica o meu salve, um grande abraço à comunidade e ficamos por aqui.